Continuando a história, gata. Nossa, falei tudo errado. Continuando a história, gatas. E aí, gente, a gente começou a subir o morro. A casa da Lê era lotada. Ela tem 4 irmãos. Mora a mãe dela, o pai dela, mais 4 irmãos e ela. Quando eu cheguei, eu fui super recepcionada. Todo mundo me tratou muito bem. Todo mundo foi um amor de pessoa comigo. Tinha um irmãozinho dela pequenininho. Eu amo criança, né, gente? Na onde eu morava tinha muitas crianças de vizinhos. Eu tinha um priminho pequenininho, uma priminha também, que os dois eram gêmeos. Eu gostava bastante. Considerava como primo, mas era da família do marido da minha tia. A família do marido da minha tia era muito grande, muito. E a gente conviveu todo mundo junto. Então a família dele era minha também, dá pra entender? Então, tipo, a mãe dele eu considerava, todo mundo. Enfim, eu conto muito detalhe, né? Aí no final de tudo eu escolhi uma roupinha lá que não era vulgar, mas também não era muito meu estilo, mas falei, vai essa mesmo. Short de alfaiataria com um croppedzinho, tipo do meu vídeo anterior, quase igual. Escolhi esse look e aí eu tava me maquiando quando ela começou a puxar assunto. Ela contando lá sobre o casinho dela, o rolo dela, sobre a vida pessoal dela, contando várias coisas. E aí ela pegou e falou assim, ai amiga, tô aqui falando sobre a minha vida, né? Eu nem perguntei se você tá bem com tudo isso que tá acontecendo. Ai, eu respirei fundo, eu tava me maquiando assim na frente do espelho. Aí eu virei assim, aí eu falei, a gente pode não falar disso, por favor? Aí ela, não, se você não quer falar, tudo bem. Eu não quero tocar no assunto. Ela virou pra mim e falou assim, eu só quero te falar uma coisa, Vitória. Nem tudo que parece tá? Então, eu só posso te falar isso. Não sei também o que tá acontecendo, mas eu conheço a Amélia há muito tempo. Muito tempo. Eu sou amiga do Guga desde pequena. Então eu nunca gostei deles dois juntos. Eu nunca gostei, desculpa ser verdadeira, mas eu nunca gostei da tua família. Aquela mãezinha dela ali, não é flor que se cheire. Então nem tudo que parece é. E eu fiquei meio sem entender, mas fiquei pensativa sobre, mas eu também não perguntei, não falei nada, porque é uma coisa que me magoa muito, então eu só fiquei quieta. Continuei ali me maquiando. Quando a gente terminou, eu e ela tirou uma foto juntas e a gente começou, se despediu de todo mundo e a gente começou a subir o morro. Ela falou, é bem lá em cima do morro, você quer subir de moto? Eu falei, não. Vamos andando mesmo, porque a minha experiência de subir isso aqui de moto não foi legal. E isso que nem foi lá em cima, pelo que você tá me falando é mais longe ainda. E aí a gente começou a subir andando o morro de moto. E um monte de cara dando em cima. Teve um menino que parou, falou com ela, conhecia ela, perguntou de mim pra ela e ela disse assim, moiado. Aí eu fiquei tipo assim, como assim moiado? Não entendi. A gente começou a subir, subindo, e eu tava com muito medo de encontrar o Guga, mas ela me garantiu que o Guga ia dormir na minha casa, onde a minha irmã tava, com a minha irmã. Então eu falei, tudo bem, eu tava com medo de encontrar ele ali, porque eu não queria ver ele, eu não queria qualquer aproximação com ele, então eu tava muito receosa. E ela me garantiu que ele tava lá, que eu falei, então tudo bem. A gente subiu, até que a gente chegou numa parte onde estavam os amigos dele, todos os amigos dele que tava da outra vez no pagode, todos. E a gente pegou bebida e ficou todo mundo junto. E assim, gente, eu não sou de beber, nunca fui. Lá na roça, as pessoas bebiam muito vinho, muito, a minha família toda. Mas eu nunca foi algo assim que eu gostasse. Mas nesse dia eu queria afogar as mágoas. Então eu simplesmente paguei um combo de uma bebida que eu nunca nem bebi na minha vida. E aí eu comecei a beber. O que eu me lembro é só isso, tá? E eu comecei a abrir a boca. E detalhe, ficar soltinha. Comecei a dançar, entendeu? Os amigos dele começaram a dançar comigo. E tinha um amigo dela lá que era
E ele era super legal, e a gente dançava até o chão, e a gente quebrava, e dançava, e bebia, e se divertia, e dava risada, até uma hora bateu a bad. Até a hora que bateu a consciência pesada. Continuação da história, filhas. E aí simplesmente me bateu uma crise de consciência. E aí eu comecei a entrar na bad. Só que nessa crise de consciência, eu esqueci que todo mundo ali conhecia o Guga. E eu fiz o quê? Fui desabafar com meu amigo. Cheguei nele e comecei a falar de todos os meus traumas de infância, de tudo que eu passei na minha vida, e o que eu tava passando na casa do meu pai. E o que eu tava passando com o Guga, que detalhe, ele conhecia. E aí comecei a hablar ali, menina. E antes disso, eu tava muito. Tava dançando até o chão, subi em cima de paredão, derrubei bebida. Derrubei bebida na menina, a menina quis vir pra cima de mim e virei amiga dela. Só pra vocês entenderem meu nível. A Lê não sabia mais o que fazia comigo, porque eu estava muito mal. Eu bebi muito. Me deu, tipo assim, sei lá o que aconteceu comigo. Nunca aconteceu com isso na minha vida. Eu quis afogar as mágoas na cachaça. E aí fui ali pro meu amigo e comecei a desabafar. E aí eu bêbada, com a voz toda enrolada, falando assim: você acredita que ele teve a cara de pau de chegar no elevador, pedir pra conversar comigo e depois foi embora com a minha irmã, aquela bruaca. Tudo que vocês imaginar. Xinguei, mas falei, hablei, desabafei, coloquei pra fora todo o meu sofrimento. E ele me ouvindo e ele assim, chocado, passado. Ele sabia de tudo. Não de tudo, porque eu abri bem a minha boca. Eu contei bem detalhes das coisas, sabe? Uns detalhes que era meio íntimo, meu pessoal. Mas eu contei. E falei pra ele, eu estou arrasada. Eu nunca mais vou acreditar em homem. O meu primeiro namorado, que não foi namorado, né? A gente só pegava na mão e dava uns beijinhos. Ele me trocou pra uma amiga. E aí eu peguei trauma. E aí todo menino que eu ficava já falava, eu não quero namorar não, viu? Foi a primeira vez na minha vida que eu confiei e acreditei plenamente em um homem. Porque eu nunca fiz isso, nunca me entreguei. Pois é. E eu hablando, desabafando com o menino, passou a minha crise de consciência, que eu tava lá. O menino, nem sei se me ajudou, se me deu conselho, não sei. Passou a minha crise de consciência e eu fui dançar simplesmente com o inimigo do Guga. Eu sabia? Óbvio que não. Misericórdia, esqueci, vai me matar. Óbvio que eu não sabia, porque senão eu tinha feito bem pior. Mas ele tava fazendo... E eu fui até lá. Falei, posso fazer um pouquinho? E eu tava mal, né, gente? E a Lê não sabia o que ela fazia. Ela não sabia o que fazia. Por quê? Porque ela não podia ir até lá, confrontar ele. Eu não sabia o que ele era até então, mas ele era uma pessoa importante ali na favela. Ela não podia ir lá confrontar ele, até porque ela era uma mulher, e os amigos do Guga também não iam fazer isso, porque se alguém tinha que fazer isso, era ele. E aí eu fiz isso e tal, e aí ele olhou, eu olhei assim pra ele mexeu no meu cabelo, e falou assim, oi gata, você é solteira? Aí eu, sim. Aí ela veio, pegou no meu braço e falou, vem Vitória, aí me puxou, eu falei, oxe, por quê? Tô conversando com o gatinho aqui. Aham, sou solteira, por quê? E ela vem, Vitória, e puxando meu braço, puxando. Aí eu virei pra ela e falei, não vou. Eu não vou, não adianta insistir. Virei de volta e meti um beijaço no menino. Eu não tinha noção do problema que eu iria causar naquela favela, gente. Porque se eu soubesse, eu tinha feito bem pior. E aí, eu beijei ele. E aí, ele simplesmente tinha uma ficante. E essa ficante veio cobrar satisfações na hora. E o que aconteceu? Ela chegou assim, ela, que porra é essa? E eu, beijando aquele, né? Eu virei e falei, oi amiga, tudo bem?
A menina que simplesmente, né? E aí ela, amiga, você tá beijando meu macho? Que feio. Que feio falar isso. Aí ela, você tá beijando meu macho, você me chamando de amiga, sua talarica. Grudou no meu cabelo, menina, e começou a me bater. E eu não sei brigar muito bem. Não sabia, até o momento, porque eu nunca tinha brigado na minha vida. Comecei a dar tapa na menina, comecei a bater, e ela me batendo. E a Lê desesperada, a Lê não sabia o que fazer, começou a bater na menina também. As amigas da menina entrou no meio e ele ficou se achando gostosão. Ele ficou se achando o máximo. Duas mulheres brigando por ele, na visão do povo, né? Continuação, filhas da história. E aí, gente, começou uma treta, uma briga, todo mundo saindo na porradaria e ele se achando gostosão. Até que, no final de tudo, assim, a Lê e os amigos dela e do Guga e aquele meu amigo, eles conseguiram me segurar porque eu estava transtornada fora de mim. E aí me levaram para um canto e seguraram ela e levaram ela para um canto. E simplesmente ela me levou pras ideias. Vocês têm noção do que é isso? Porque eu não tinha, não. Ela simplesmente disse que era um homem dela e que eu entrei na favela e não seguia as regras e que eu fiquei com ele porque eu era uma vagabunda. Pois é, menina. E vou contar pra vocês mais ou menos como que foi. Me levaram lá pra um canto e falaram, quem vai com ela? Aí eu, a gente vai pra onde? Todo mundo assim, você vai descobrir. E eu, eita, que legal. Eu achando o máximo, achando de filme, mal sabia eu. E aí, quem vai com ela? E a Lê falou, eu vou. Aí falou, não pode ser mulher. Aquele, como assim não pode ser mulher? Não pode ser mulher, tem que ser algum dos homens. Aí o meu amigo, ele era um pouquinho medroso e eu entendo ele, porque ele já é, pra ele tomar um pau daqueles caras, é 2. E eram uns caras deste tamanho, entendeu? Que veio pra me tirar do baile e me levar não sei pra onde, que eu já tava pensando que eu ia pro céu. E aí, ela tava do outro lado da rua esperando, porque ela também ia pras ideias. Mas quem me levou foi ela. Deu pra entender? E aí, ele falou, eu não vou. Aí eu, bora, bicha, vai ser legal, vamos. Experiências. Aí ele, tá maluca? Você sabe com quem que você se meteu? Essa menina já raspou o cabelo de tanta menina aqui na favela. Eu não vou, eu tenho amor pelo meu cabelinho, eu não vou não. Aí eu, gente, ninguém vai comigo? Não, ninguém vai com você. Aí a Lê, não, eu vou com ela, você não pode. Ou é um dos homens, ou não é nenhuma mulher. Ela, não, deixa eu ir. Não, então ela vai pras ideias sozinha. Mas ela tá bêbada, ela não vai conseguir se defender, ela não vai falar nada, pelo amor de Deus. Essa menina, não quero saber. Você vai ou não vai? Virou pro meu amigo, né, e falou, você vai ou não vai? Aí ele, desculpa, Vitória, não... Minha mãe vai me matar se ela souber. Não vou. Eu nem vi como que foi isso aí, entendeu? Não. Aí, ele não foi. Eu fui sozinha. Aí, subindo lá o morro, daqui a pouco, abre a porta de um carro e falou, entra dentro. Aí eu, gente, como que a gente vai subir esse morro aqui de carro? Subindo não, a gente desceu o morro. Desceu uma parte, até uma parte que chegava carro. Aí eu, gente, como a gente vai subir esse morro de carro? A gente vai resolver atrás do morro. Como assim atrás do morro? Não entendi. E aí, quando eu entrei no carro, tava simplesmente uns caras que eu nunca vi na minha vida. Eles só desceram a favela, deram a volta e foram pra um lugar que era só mato e tinha tipo um galpão, sabe? E era, tipo, atrás do morro, mas não era longe. Eles viraram uma rua, virou, chegou. E eles mandavam a todo momento ficar de cabeça baixa. Aí eu falei, então tá, né?
E aí eu cheguei nesse lugar, e aí chegou outros caras, e daqui a pouco chegou o menino que eu fiquei. E aí esse menino chegou, e vou dar um nome aqui pra ele, Jota. E aí o Jota chegou, e aí ficou lá no canto e não falava nada. E eu querendo puxar assunto com o menino. Ele, tipo, aqui do meu lado, a menina conversando lá com os caras, e ele aqui do meu lado, quieto, da dele. E eu assim, fala comigo. E o menino não olhava nem na minha cara. Eu não sei se ele não falava comigo pra não piorar a situação, ou se ele tava simplesmente querendo que eu fosse de arrasta logo pra me calar a boca. E eu tava toda hora, psiu, psiu. Aí os caras veio e falou assim, qual que é o seu nome? Aí eu respondi, né, falei, Vitória, seu nome completo. Aí eu, ixi, pra que você quer meu nome completo, moço? Vou dar não. Minha avó sempre me ensinou que essas informações e dados a gente não se passa. Continuação, filhas da história. E aí, gente, eles falaram, fala logo o seu nome, que a gente não tá pra brincadeira. Você tá entendendo, menina? Aí eu falei meu nome completo e tal. Aí ele, você tá aqui por quê? Aí eu, não curtiu o baile? Aí ele, quem te trouxe? Aí eu, Alê. E como você conheceu o Alê? Aí eu falei, moço. Aí você quer saber da minha vida toda? Fala logo. Se você não começar a soltar as ideias... Aí ele falou, se você não começar a soltar as ideias, o bagulho vai ficar louco pro teu lado. Fala logo. Aí a minha consciência, a minha cachaça saiu do corpo e a consciência voltou. E aí eu comecei a responder as perguntas deles. E aí daqui a pouco a menina, quando ela foi falar, um cara recebe uma ligação e fala no telefone, quem? O que ele tem a ver com essas ideias? Não, tio, não. Se nós soubéssemos, nós nem metíamos o louco, não, você é louco. Não, tá bom então, tá bom. Pode pá, tá me esperando. Desligou. Aí eu fiquei assim, o que aconteceu? Aí o cara veio, falou no ouvido do outro, aí o outro pegou, puxou o braço da menina, como se ela fosse um boneco, sabe, de posto. Ela saiu cambaleando assim, ele puxou ela com tudo, tacou ela na parede, começou a gritar com ela. Você é louca, tio? Por que você não... Aí começou a falar, e eu não tava entendendo nada. Aí ele veio e falou assim, nós vai esperar... Ele falou um apelido, que eu não sabia quem era. Mas eles falaram um apelido que eu não vou falar aqui pra vocês. Falou, ele tá chegando aí. Aí eu assim, como assim? Quem tá chegando? Gente, alguém chamou meu pai? Ai, meu Deus. Aí eu, quem tá chegando? Aí o menino que tava do meu lado, que ele tava quieto, mas ele tava com... Gente, ele tava com ódio nos olhos, vocês não tem noção. Aí eu peguei e falei assim, quem tá chegando? Aí ele tava assim, ó, calma pra trás, assim, abaixado. Ele só virou pra minha cara e falou assim, se você abrir a boca de novo... E abaixou de novo, aí eu, hein, vou ficar quieta, não abro, mas é minha boca. E fiquei quieta na minha esperando, demorou mais ou menos uns 30 minutos. Quando simplesmente o Guga chega. Ele chega de moto, fazendo o maior barulho. Ele abriu, tinha tipo um portão assim de ferro, um galpão. Ele abriu o portão assim, empurrou o portão com tudo, o portão fez pau! Aí ele já foi, tipo, indo em direção a esse menino que eu peguei e empurrou o menino com tudo. Deu um empurrão assim no menino e falou, você é louco, tio, você tá me metendo louco? E os dois começaram a discutir. E ele falou, eu não sabia, caralho, eu não sabia que era sua mina, não. E ele empurrando o moleque indo pra trás. Aí ele foi, deu a volta atrás de mim. Eles estavam brigando aqui atrás de mim. E quando eu fui olhar pra trás, o cara que tava na minha frente fez assim com o meu rosto. E aí eu fiquei quieta e abaixei a cabeça, mas eu tava tipo assim, o que tá acontecendo? Eu tava com muito medo, muito. Porque a cachaça estava na cabeça, eu comecei a pensar várias paranoias nesse tempo que ele tava pra chegar, e eu comecei a ficar com muito medo.
E aí, gente, quando ele chegou, foi uma surpresa tão grande pra mim que eu não tava entendendo nada. Ele deu a volta, foi no ouvido da menina que eu e ela brigou e falou assim: eu só não mando passar você agora por consideração à tua mãe, tu tá entendendo? Vaza da minha frente, agora. A menina simplesmente passou, me fuzilando com o olho e saiu. E o menino que eu fiquei também. Eu fiquei, que porra é essa que tá acontecendo aqui? Ele veio em mim, começou a pegar no meu rosto, me abraçar. Falei, você tá bem? Tá tudo bem com você? Fizeram alguma coisa com você? E eu, me solta, tá louco? Tá maluco da cabeça? Que cena foi essa aqui? Que foi isso? Como você conhece? Pera, me explica. Quem te chamou aqui? Aí ele, vamos embora daqui agora. Eu falei, eu não vou pra lugar nenhum com você, Guga. Pera, a Amélia sabe que você tá aqui? Aí ele, vamos embora daqui agora, Vitória. E eu bati o pé e falei, eu não vou com você. Primeiro você vai me explicar o que aconteceu aqui. Você chegou, deu no moleque, quase dá na menina, manda os dois embora e ninguém me explica nada. Esses caras aqui me ameaçou. Me trouxeram pra cá, me xingaram de todo nome. Aquela menina falou aqui em alto bom tom que eu era uma... Eu não tô entendendo nada. Você pode me explicar, por favor? Ele simplesmente virou pra minha cara e falou, se você não for agora comigo, o bagulho vai ficar louco. Você tá me entendendo? Aí eu... Você acha que eu tenho medo de você? Então vamos ver esse bagulho louco. Vai, faz aí o que você quer fazer. O que você falou que ia fazer ali com a menina, faz comigo. Ou se toca, olha o que você fez comigo. Agora você chega aqui botando mó mar, achando que eu vou embora com você. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Prefiro que aquele cara ali, ó, que tava me ameaçando.